Prova discursiva da Prefeitura de São Luís do Maranhão. São 4 itens aqui. Sem enrolação, vamos começar. Primeiro item, responda. Nesse sistema, ele fala de um sistema, uma circunferência de raio 2, tá? Nesse sistema, a circunferência de centro na origem e raio 2 e o círculo de centro na origem e raio 2 representam o mesmo conjunto de pontos? Justifique. Essa aqui é bem tranquila, né? Não, circunferência e círculo são coisas diferentes. Basicamente, a circunferência ela é o conjunto de pontos que estão exatamente nesse caso, duas unidades de medida do centro. Então, a circunferência ela é isso daqui. Aqui está o centro, isso é a circunferência. Pausei aqui para espirrar, voltei. Isso é a circunferência. Então, esses pontos aqui, eles distam 2 centímetros do centro. Tá? O círculo, ele, além dessa parte aqui, ele tem o interior. Isso aqui é o círculo. Deixa eu pintar isso aqui direito. Beleza? Então, a diferença é que circunferência é a borda do círculo. Tá? Essa parte pintada é o interior do círculo e esse conjunto todo é o círculo. Beleza? Então, como é que você poderia responder isso aqui? Não. A circunferência é o conjunto de pontos. Então, circunferência é basicamente, né, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 2. É o conjunto de pontos que satisfaz isso daqui. Mais, perdão. E o círculo deixa eu chegar esse aqui um pouquinho para cá. Pronto. O círculo, eu estou resumindo aqui, tá? Porque essa aqui ela é bem tranquila. É o conjunto de pontos que satisfazem x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui não é 2 não, aqui é 4. O raio é 2, né? É menor ou igual a 4. Então, qualquer ponto que está aqui dentro satisfaz. Tá? Qualquer pontinho. Esse. Qualquer ponto que está aqui dentro, inclusive os que estão na borda, vão satisfazer. Tá legal? Então a diferença é basicamente essa. Bem tranquila. Número 2. Se A e B são números positivos, de forma que o retângulo de lado medindo 2A e 2B tem seus vértices sobre a circunferência de centro na origem em raio 2, mostre que a área A desse retângulo pode ser expressa por isso daí. Bom, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Imagina que a gente tem aqui, fazer o sistema de coordenada que ele está pedindo, né? E aqui nós temos a circunferência, tá? Centrada na origem, beleza, e raio 2. E aí tem um retângulo aqui dentro. Né? Temos um retângulo aqui, ó. Pronto. E aí ele fala que... Deixa eu ajeitar esse retângulo agora. Beleza. Ele fala que os lados desse retângulo medem 2A e 2B. Então nós temos basicamente o seguinte, ó. Aqui é A, aqui é A, B e B. Né? E nós sabemos que o raio dessa circunferência é 2. Certo? Bom, então a área desse retângulo é base vezes altura. Então vai ser 2B vezes 2A, que é igual a 4AB. Isso é a área do retângulo. Só que ele quer que a gente mostre que essa área pode ser escrita de uma outra forma.
E aí, a partir desse desenho, a gente também tem a seguinte relação. A ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, é igual a 4. Perfeito? Então, o que a gente quer que apareça, cara? A gente quer que apareça uma raiz e só a letra A. E aí, qual é a dica? Se eu quero que apareça somente a letra A, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que tirar a letra B da jogada. Como eu tiro a letra B da jogada? Eu escrevo ela em função da A. Então vai ficar assim, ó. B ao quadrado é igual a 4 menos A ao quadrado. E no lugar do B, nós vamos usar isso daqui. Tá certo? Então olha como é que vai ficar fácil agora. A área, que era 4AB, será reescrita da seguinte maneira. A área é igual. Eu vou fazer melhor, né? B ao quadrado, eu vou escrever que B, como tem uma raiz lá na fórmula que ele quer, B é a raiz de 4 menos A quadrado, tá bom? Pronto, agora sim. Esse vai ser o nosso B. Show de bola. Então, a área será 4A vezes a raiz, tá? De 4 menos A quadrado. E aí agora é só eu pegar esse 4A e jogar para dentro da raiz. Então isso aqui vai ficar... Quando eu jogo o A para dentro da raiz, ele vira 16A quadrado, que multiplica quem já está lá dentro. Fazendo a distributiva, nós temos que a área pode ser expressa por a raiz de 64A ao quadrado menos 16A elevado à quarta. Beleza? Então, esse aí foi o número 2. Tá? Número 3. Sem muita enrolação. Aqui é você aprender matemática de verdade. Número 3 pede o seguinte: determine a área de um quadrado inscrito na circunferência de centro na origem e raio 2. Bom, essa daí, eu não preciso nem usar nada disso que ele me deu. Tá? Nós temos uma circunferência, independente de onde está o centro dessa circunferência, temos uma circunferência de raio 2 e um quadrado lá dentro. Temos um quadrado aqui dentro. Pronto, deixa eu posicionar esse quadrado aqui agora. Tá? Beleza, o raio dessa circunferência é 2. Se você já souber a fórmula, você pode aplicar direto. A fórmula da área do quadrado inscrito na circunferência é 2r ao quadrado. Essa fórmula aqui você pode usar, ela é conhecida, tá? Ela provavelmente ela está no material lá que eles colocam no edital, os livros, etc. Mas se você quiser fazer uma boa prova discursiva, você pode fazer assim, ó. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Vamos fazer isso aqui para o caso geral, ó. Vou fazer aqui para o raio. Caso geral, tá? Uma circunferência de raio R, beleza? A diagonal é lá do raiz de 2. E a diagonal é 2 vezes o raio. Repare aqui que a diagonal é 2 vezes o raio. Né? Então, 2 vezes o raio é lado raiz de 2. Então, o lado é 2r sobre a raiz de 2. E a área é o lado ao quadrado, né? Então, a área basta elevar ao quadrado dos dois lados. Então, nós vamos ficar com 4r ao quadrado
sobre 2, e aí a gente conclui que a área é 2r ao quadrado. Ou seja, essa é a área do quadrado inscrito em uma circunferência. No nosso caso, o raio é 2. Então a área será 2 vezes 2 ao quadrado, que dá 8. Ah, Trindade, mas não tem que usar essa fórmula que ele deu, que ele mandou a gente achar no número 2? Não, ele não manda fazer isso. Ele só manda determinar a área de um quadrado inscrito. Em nenhum momento ele fala que é para usar isso daqui. Tá? Ótimo, perfeito. E, para finalizar, a número 4. Maravilha. Número 4 é o seguinte: conclua de forma justificada que entre todos os retângulos inscritos na circunferência de centro na origem em raio 2, o que tem maior área é o quadrado. Bom, isso é um fato conhecido, né? Dentre todos os retângulos que estão dentro de uma circunferência, o maior retângulo é o que tem todos os lados iguais. Dentre todos os retângulos que possuem um perímetro fixo, o maior deles é o quadrado. Só que ele quer que a gente mostre isso. Beleza, vamos mostrar. Nós vimos aqui que a área, lá no item 2, nós vimos que a área ela pode ser escrita como 4a vezes a raiz de 4 menos a ao quadrado. Tá? E, na verdade, a gente chegou até essa fórmula aqui. Para fazer essa questão, você tem duas maneiras. Tá? Uma das maneiras, a primeira maneira, é você pegar isso daqui, você vai derivar e igualar a zero. Simples assim. Então, essa eu acho que é a maneira mais simples e que talvez a maneira que a maioria faria. Né? Eu quero que isso aqui seja máximo. Então, eu vou derivar isso daqui, igualar a zero e desenvolver. Pronto. Tá? Essa é uma forma. Eu vou fazer aqui de uma outra forma. Eu, particularmente, acho até mais interessante. E essa outra forma, ela pode funcionar para algumas outras questões também. Beleza? Eu vou usar aqui desigualdade de média. O que é a desigualdade das médias? Para quem não lembra, a desigualdade das médias é uma ferramenta, inclusive, muito útil para problemas de máximo e mínimo. É que a média aritmética entre alguns elementos é sempre maior ou igual que a média geométrica dentre esses mesmos elementos. Ou seja, se eu tenho aqui A1 mais A2 até a N, isso dividido por N, né, que é o total, isso é a média aritmética, é sempre maior ou igual que a raiz enésima de A1 vezes A2 até o AN. Isso é uma ferramenta bastante útil para diversos problemas. Tá? Bom, qual é a dificuldade de fazer desse modo nesse caso? A dificuldade é você escolher quem são os elementos que você vai usar. Tá? E aí eu vou pensar o seguinte, e aí tem que ter um pouco de maldade. Aqui dentro da raiz tem 4 menos a quadrado. Então eu quero que esse seja um dos meus elementos, porque ele já está dentro da raiz. Vai aparecer alguma coisa com raiz aqui. Então eu quero que 4 menos a quadrado seja um dos elementos. Eu vou fazer a média disso aqui com quem? Veja, seria bom se eu ficasse só com números de um lado e letras do outro, né, para eu ter isso muito bem dividido. E aí aqui eu vou testar e, veja, é um teste. Eu vou colocar aqui um candidato. Se funcionar, beleza. Se não funcionar, eu ajusto. Tá ok? Um candidato aqui seria o A ao quadrado. Trindade, por que, que o A ao quadrado é um candidato? Porque quando eu fizer essa soma do 4 menos A quadrado mais A quadrado, o A quadrado vai sumir e eu vou ficar só com o número 4 aqui em cima. Então, eu estou fazendo a média entre esses dois elementos. 4 menos A quadrado e o mais A quadrado. Tranquilo? Tudo bem? Isso aqui é maior ou igual que a média geométrica entre esses caras.
como são só dois, aqui é raiz quadrada, né? Raiz quadrada de quê? Do primeiro elemento aí, que é o a quadrado, vezes o 4 menos a quadrado. Tá legal? Olha que interessante, ó. Cancelei. Então, do lado de cá, vai ficar 4 sobre 2, que dá 2. Então, 2 é maior ou igual. Esse a ao quadrado, ele sai da raiz, né? A raiz de 4 menos a quadrado. Vê se isso aqui não é quase o que a gente está querendo. Ó. Eu quero o máximo disso. E eu tenho isso. Quem está faltando? Está faltando um 4 aqui na frente. Então basta eu multiplicar por 4 agora dos dois lados. Então, multiplicando por 4 dos dois lados, eu vou ter 4 vezes 2, certo? E aqui eu vou ter 4 vezes isso daqui. Então, ó, 8 é maior ou igual que 4a raiz de 4 menos a quadrado. E daí, Caio Trindade, o que isso me diz? Bom, presta bastante atenção agora. Repara que nós fizemos tudo isso no mesmo sistema, tá? Numa mesma situação. Então, ó, a área de qualquer retângulo é essa, que nós fizemos aqui, beleza? A área do quadrado, que está dentro da circunferência, ele é único, é 8. E aí, quando nós calculamos, nós fizemos a desigualdade das médias, nós estamos falando o seguinte, olha só, essa área ela é sempre menor ou igual a 8. Mais 8 é a área do quadrado, perfeito? Então, com isso, nós concluímos que, opa, calma aí, 4a raiz de 4 menos a quadrado é sempre menor ou igual a 8. Ou seja, ela é sempre menor ou igual que a área do quadrado. Beleza? Se ela é menor ou igual que a área do quadrado, é porque a maior área é sempre do quadrado. Perfeito? Então, isso daqui, esse 4a vezes a raiz de 4 menos a quadrado, é a área do retângulo, que nós já vimos. E isso é sempre menor ou igual que a área do quadrado. Logo, a área do quadrado é sempre a maior de todas, como ele gostaria que nós concluíssemos. Tá legal? Perfeito? Então, vamos concluir aqui certinho, né? Assim. Deixa eu ver como é que ele pergunta. Entre todos os retângulos inscritos, tá, beleza. Assim. Vou resumir aqui para a gente ganhar tempo, tá? A maior área dentre todos os retângulos inscritos é a do quadrado. Como eu falei, você pode pegar, você pode derivar, igualar a zero, que você vai chegar na mesma coisa. Mas eu quis mostrar essa outra forma de fazer que eu acho bem interessante. Valeu? Tamo junto e até a próxima aula.